Olá, muito boa noite. Entrando no ar mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. Nosso programa que começa mais tarde, porque a gente participava agora há pouco da reunião em São Paulo, decidindo sobre o ato mais importante do país, até pelo caráter do próximo dia 7, que é o ato do Fora Bolsonaro, do dia 7 de setembro, em São Paulo. E a manchete do nosso programa, o primeiro programa a anunciar, né, em toda a imprensa alternativa, é que o ato de São Paulo será no Vale do Anhangabaú, dia 7 de setembro, o ato contra o golpe, o ato fora Bolsonaro e todos os golpistas é no Anhangabaú. E nós vamos falar também que vários movimentos se pronunciaram, né, a favor da presença, a maioria, né, dos movimentos presentes na reunião, a favor da presença do ex-presidente Lula, né, nesse dia importante, porque Bolsonaro está chamando a ir às ruas a favor do golpe, né, e nós vamos ver nesse programa que, inclusive, tem um acirramento da crise no interior da direita e a discussão do golpe. Bom, no programa de hoje, nós vamos falar também do aumento, da disparada da inflação, um dos motivos do agravamento da crise, com certeza, com reajustes aí de alimentos de mais de 80%, e a prévia da inflação de agosto alcançando 9,3%, a maior a maior para agosto desde 2002, quer dizer, em quase 20 anos. Bom, nas comemorações de hoje, celebrações macabras do Dia do Soldado, o chefe do Exército dizendo, em tom de ameaça, que as Forças Armadas estão prontas para cumprir sua missão constitucional. Nós vamos destacar também que, agora à noite, o presidente do Senado, o Pacheco, resolveu anunciar que está rejeitando o pedido de Bolsonaro pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Aqui você vai ver também a carta aberta ao movimento Fora Bolsonaro, do Partido da Causa Operária, né? A carta endereçada ao movimento Fora Bolsonaro, à CUT, aos partidos de esquerda. Você vai ficar sabendo das atualizações da Covid. Lula declarando que não quer mais vice-golpista. Bom, pelo menos isso, né, Lula? Só faltava um novo vice-golpista. Mas precisa ser mais do que isso. Precisa ser um vice da luta contra o golpe. Vamos falar desse tema também. O Talibã dando prazo até dia 31 para os americanos se retirarem do país. E destaque na nossa coluna, e destaque aqui também no programa, a questão no Rio de Janeiro, a estátua de Pedro Álvares Cabral incendiada, e o destaque aqui da nossa coluna também no programa de hoje. Então, fique conosco, porque para apresentar essa pauta junto comigo aqui na tribuna virtual, nessa noite nós temos aqui o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV. Vamos debater mais esses temas importantes aí do dia de hoje. Ok. Bom, eu começo saudando a todos os nossos amigos internautas que estão aqui também conosco nessa transmissão, pedindo a vocês, como de costume, que compartilhem o link do nosso programa, do nosso canal, né? Chamem aí os amigos para assistirem o resumo do dia, o Jornal da Noite da imprensa livre, independente, combativa, que não tem rabo preso com a direita golpista, com as empresas capitalistas. O Jornal da Noite da Causa Operária TV. Tem um pouquinho de imagem congelada, será que está tudo ok lá no... Eu acho que está ok lá na transmissão, né? Será que pode ser aqui na minha visualização que está ruim? Beleza. Bom, se tiver algum problema, vocês vão nos avisando aí. Eu agradeço aí, vou mandar um abraço para alguns amigos, já temos aqui uma presença muito significativa, que vai crescer, com certeza, com a ajuda de vocês, divulgando o link mandando aí no WhatsApp, no Telegram, no Twitter, chama todo mundo para saber sobre o ato de São Paulo, né? Havia uma dúvida para saber sobre as outras notícias importantes do dia.
o Tiago Terré, chegando por aqui, Angelina Dias, o Rodrigo K, a Márcia Gonçalves, a Neide Maria, o Osni Castro, o Robson Silva, também por aqui com a gente, o Walter dos Santos, o Rude Pride chegando também por aqui, o Aurélio dos Santos, o Bruno do Espírito Santo, membro aqui do nosso canal, participando conosco. Sou eu, né, nosso amigo membro do canal, e que chegou por aqui já mandando o seu superchat. Muito obrigado, boa noite aí ao Sou Eu, e também ao Desta Vez Eu Consigo, que também mandou a sua contribuição, dando um bom exemplo junto com o Sou Eu, nesse começo de programa. Então faça o mesmo, né, você que está por aí, ajude a gente a sustentar aí a Causa Operária TV. Se você não é membro do canal, né, como o companheiro Gabriel Barbosa, Desta Vez Eu Consigo, Sou Eu, Bruno Espírito Santo, você pode ficar membro e ajude a fortalecer aqui de maneira regular, contribuindo com essa imprensa combativa, revolucionária, a serviço da luta dos trabalhadores. Bom, está por aqui com a gente também Robson Silva e o Deix, né? O Adeix, que chegou por aqui. Boa noite, Deix. Jesus era humano, também já se fez presente, mandando aí o seu superchat. Então, vamos lá. Vamos para a pauta, que o tempo é curto. Eu vou passar logo no começo aqui para o companheiro Caio, né, para comentar aí uma notícia que a gente nem precisava divulgar, porque as pessoas já estão sentindo na pele, né? Cada ida no supermercado, cada dia fica mais difícil se sustentar com um salário que está super arrochado, isso para quem está trabalhando, né, numa família em que não haja pessoas desempregadas. Mas a notícia é justamente sobre a alta de preços. Com você, Caio. Exatamente. Saiu toda a questão da inflação, né? Alguns analistas, meio cinicamente, informaram aí que a inflação se tornou democrática, né? Ela se democratizou devido ao alto grau de inflação que, segundo os analistas, já atingem não só as classes mais baixas, mas como também as classes mais altas, né? Então, a inflação ela está presente aí em quase todos os produtos, né? Há um efeito de transformação, né, de todos os produtos com a alta de preço. Então, por exemplo, segundo o IPCA 15, né, que é um tipo de medição dos preços, pelo menos 73,30% dos produtos sofreram alteração de preços para mais, né? Esses preços eles são puxados principalmente pelo óleo de soja, que está com 78,75% de valor a mais, né? Pelos alimentos, principalmente, que é o que atinge principalmente a população mais pobre. Então, o arroz, por exemplo, ele está com 36,89% de inflação, né? Quer dizer, o preço da carne também, que já passa de R$ 40 o quilo, subiu o equivalente aí a 3,5 vezes a inflação geral. Também outros produtos que puxam a inflação para os demais, que espalham, né, a inflação para os demais produtos, é o etanol, tem a gasolina, né? Tem, por exemplo, o combustível aí, o litro de gasolina está sendo vendido já a R$ 7,00 em muitos lugares, na bomba, né? E também o botijão de gás, que é um outro item que puxa a inflação, né? Ela espalha a inflação para outros produtos, que já beira aí a R$ 100, né? E acumula uma alta de 30% nos últimos 12 meses. Então, a inflação ela já há uma alta, né? Um acúmulo nos últimos 12 meses, a inflação geral, de 9,30%. Então, tá aí, a inflação ela não está atingindo só a população mais pobre, mas está atingindo principalmente, né, a população mais pobre. Tem notícias, né, de uma série de pessoas que estão com problemas para pagar as contas básicas, como água e luz, por exemplo, que está sendo atrasados.
devido aos gastos básicos, né, com alimentação e outros itens. E os analistas falam também que agora a classe média está sofrendo com a inflação, principalmente por conta desses itens, né, a gasolina, né, o gás e outros produtos que estão com um aumento. Então está aí a situação crítica do país, né? A população pobre está cada vez numa situação mais difícil, porque os bens de consumo básico estão muito altos, né? E também estão altos as outras contas básicas, né? Como luz, que vem aumentando também, as contas básicas. Os analistas falaram aí de uma democracia da inflação, né? Quer dizer, tá todo mundo aí com a corda no pescoço. No entanto, a corda aperta mais para a população mais pobre, né? Sem dúvida. Com certeza, Caio. A situação, isso aí nem de longe, né? Há essa democratização, né? Embora a situação está fora de controle e venha afetando aí amplas camadas, mas imagine não, né? Nós todos aqui sabemos e vivenciamos, né, nas nossas famílias, na militância, a situação de pessoas aí que estão aí com familiares desempregados, né? A situação em que o país, nesse momento, tem mais de 120 milhões de pessoas em situação de insuficiência alimentar. Bom, e a situação, ela, completando essa sua informação, né, outro dado importante é a prévia da inflação de agosto. Né, ela alcançou 9,3%, né, e é a maior marca desde 2002. Né? Isso, quer dizer, no acumulado de 9 meses, de 12 meses, desculpe, quer dizer, a inflação, o registro em agosto é de 0,89. Né? Ela só é superada por agosto de 2002, quando o índice foi de 1% naquele mês, né, num único mês. Bom, e no acumulado de janeiro a agosto, a alta do INPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né, indica aí um aumento de 5,81%, e de agosto, nos últimos 12 meses, né, de agosto do ano passado até agosto desse ano, 9,3%. Bom, isso tudo é bom lembrar, com salários congelados, né, com um recorde de desemprego, né, uma situação insustentável, né, para a maioria da população trabalhadora. Bom, e no meio disso tudo, né, hoje, no calendário da direita, né, é uma data que lembra aí o Dia do Soldado, né, em lembrança aí a Duque de Caxias, né, esse um militar reacionário aí que comandava o exército brasileiro à época da Guerra do Paraguai. Mas o importante nesse ponto aqui nosso não é tanto a história, mas o fato de que o Bolsonaro e os militares aproveitaram a data para novamente fazer pressões e discursos reacionários. O Caio vai contar para vocês o que falou o chefe do Exército no dia de hoje. Justamente, o chefe do Exército, em uma comemoração solene aí, que reuniu o chefe dos poderes, então estavam presentes, além do presidente da República, né, Jair Bolsonaro, também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e alguns ministros, como o ministro Paulo Guedes da Economia e o Marcelo Queiroga da Saúde. Nessa sessão, em homenagem ao Dia do Soldado, o comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ele afirmou em frente aí as autoridades, né, do Estado, reafirmou a posição golpista do Exército, né, e meio que colocando aí na luta que há entre os vários setores da burguesia, destacando a fidelidade do Exército e das Forças Armadas a Jair Bolsonaro e a política bolsonarista. Né? Então, segundo o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante do Exército,
ele falou o seguinte, né? Que o Exército e a Aeronáutica estão sempre prontas, e a Marinha, né? Estão sempre prontas a cumprir a missão delegada pelos brasileiros na Carta Magna. Isso daqui não quer dizer, não, ele não está se referindo a proteger as fronteiras, logicamente, que é a missão do Exército, mas a de intervir, né, de dar um golpe de Estado, supostamente quando chamado aí por algum dos poderes. Aí ele completa que, sob a autoridade do presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, e integrado à direção superior do ministro da Defesa, tem que lembrar que o ministro da Defesa não é um civil, né? Ele é um general também das Forças Armadas. O Exército Brasileiro não para em circunstância alguma. E, irmanado com a Marinha e com a Força Aérea Brasileira, mantém-se sempre pronta a cumprir sua missão, delegados pelos brasileiros na Carta Magna. Quer dizer, diante ali do presidente do Senado, né, que também está envolvido nessa luta, nessa disputa, a gente tem uma notícia aqui do presidente do Senado, que tomou uma decisão aparentemente contrária aí ao Bolsonaro, mas ele, diante desses chefes aí de Estado, né, golpistas, né, mas que hoje controlam o Estado, ele declarou, né, de maneira bem evidente, a posição golpista do Exército e que o Exército está aí com o Bolsonaro, né? Então, mostrando aí é uma situação complexa que o país vive, né? O Bolsonaro se vale aí do Exército e das forças de segurança para pressionar em favor dele, né? Para pressionar a burguesia a apoiar ele, a barrar as tentativas da terceira via de colocar o Bolsonaro para baixo, né? Então tá aí mais um dia, mais um atentado, né, uma ameaça contra o país inteiro, contra a República, de golpe dirigido aí pelo comandante do Exército na presença das Forças Armadas. Ok. Situação que mostra aí, reforça a gravidade da situação, né? Mostra a pressão golpista, né, dos setores reacionários ligados aí ao Bolsonaro. Muita gente, o pessoal comentando aqui as notícias do chat, e alguém falava das ilusões, né? Por exemplo, ontem, alguém comentava a notícia dada aqui ontem também, de que o Senado aprovou a recondução do Aras para a Procuradoria-Geral da República, e alguém comentava aqui o seguinte: acreditar na honestidade, no cumprimento da lei pelo Aras é como acreditar em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, né? É pior, né? Porque nesse caso, quem acredita são as crianças, é uma ilusão propagada pelos adultos para iludir as crianças até uma idade muito pequena, né? E uma parcela apenas das crianças. Mas, nesse caso aqui, é bom lembrar, né, nesse momento de gravidade que nós estamos vivendo, que muitos setores da esquerda procuraram alimentar a ilusão de que a gente podia acreditar num setor nacionalista do Exército, num setor não golpista do Exército. Depois de tudo que o Exército fez nos últimos anos, não só endossou, né, mas foi participante ativo de todas as etapas do golpe, e hoje está ocupando aí, né, as Forças Armadas têm mais de 6 mil militares ocupando cargos de confiança, tem mais militar nomeado para cargo no governo atual do que na ditadura militar, né, e endossando aí a política, as ameaças golpistas do Bolsonaro, e o discurso hoje do ministro é bem nesse sentido. O chefe é o Bolsonaro, em outras palavras, disse ele, né? E essa deixa claro o compromisso golpista do Exército com a situação de manutenção do regime antidemocrático que nós vivenciamos. Bom, nós vamos falar já mais desse tema, mas antes eu queria destacar aqui os superchats do companheiro Marlon Silva, né, que mandou aí a contribuição e saudando a todo mundo, mandando aí um boa noite, camaradas. Muito obrigado ao companheiro Marlon. Também o companheiro Rodrigo Silva, chegando junto aqui e contribuindo conosco. A companheira Edna Castro, né, que mandou o seu superchat e mandou também sua mensagem. Cumprir mais um golpe na nação brasileira. Colocar todos para correr antes que seja tarde demais. É o chamado da companheira Edna, e ela está certa, né, e a nossa preocupação é exatamente essa. Por isso eu queria destacar para vocês agora um documento que foi divulgado hoje pelo nosso partido, o Partido da Causa Operária,
está à disposição para quem quiser imprimir, copiar, baixar, etc., etc., no nosso jornal diário na internet, nas nossas páginas, no causaoperaria.org.br, porque a executiva do PCO dirigiu aí um posicionamento ao movimento Fora Bolsonaro, à CUT, aos partidos de esquerda, colocando o problema da necessidade, né, de se colocar diante dos acontecimentos gravíssimos e dos atos no próximo dia 7 de setembro. Eu vou ler rapidamente para vocês, a nota é curta e ela é da maior importância, né, de tomar um posicionamento. A nota foi publicada hoje de manhã, antes de outros acontecimentos que nós vamos falar aqui no programa, ainda no programa de hoje. Diz a nota: Bolsonaro prepara para o dia 7 de setembro uma demonstração de força. Alguns setores, como governadores estaduais, temem a organização de protestos armados com membros da Polícia Militar. Também uma invasão a prédios públicos, como o Congresso e o STF. A ofensiva da extrema-direita é visível em todas as tensas declarações dos jornais burgueses e dos parlamentares da direita. A tentativa de se apoiar nas instituições como o STF e o Congresso naufragaram. Agora, Bolsonaro partiu para o contra-ataque nesse embate. Vencerá o mais forte de fato. A direita neoliberal já organiza sua capitulação diante do Bolsonaro. Em São Paulo, João Dória entregou a Avenida Paulista para os fascistas ligados a Bolsonaro. A única força social capaz de parar a ofensiva é o povo na rua. Dentro do nosso movimento, existem setores que trabalham contra a classe trabalhadora, que querem acabar com os atos, pois veem que eles apenas favorecem a via do povo, a candidatura de Lula e o enfrentamento com a direita. São a quinta coluna da burguesia, do PSDB, João Dória em particular, e do imperialismo. Esse setor sabotou os atos do dia 18 de agosto e estão fazendo o mesmo com o dia 7 de setembro. Agora, as apostas agora são, no entanto, terrivelmente mais altas. Setores notoriamente identificados com esta quinta coluna, como o deputado Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, defenderam publicamente que a esquerda não convoque atos para o dia 7 de setembro. A paralisação se dá pela sabotagem interna e por uma crença de que a burguesia, o STF ou outra instituição do regime golpista vai resolver essa situação. Até o momento que escrevemos esta nota, não há em praticamente nenhuma capital do país uma convocação com horário local para que as organizações possam mobilizar amplamente contra a extrema-direita que tomará as ruas, nem mesmo em São Paulo. Por pressão da quinta coluna, os setores populares acovardam-se e não chamam uma reunião da campanha Fora Bolsonaro para podermos reagir à ofensiva da direita. Não temos um único minuto a perder. O Partido da Causa Operária vem a público fazer uma exigência a todas as forças que compõem a campanha Fora Bolsonaro, sindicatos, partidos e organizações populares. Convocar imediatamente uma reunião da coordenação para definir a linha política e convocar presencialmente uma plenária nacional de organização. Exigimos também a convocação de reuniões de coordenações e plenária nas grandes cidades, bem como a realização de uma intensa campanha de mobilização dos trabalhadores e da juventude, junto aos locais de trabalho, estudo e moradia. São Paulo, 25 de agosto de 2021. Comissão Executiva Nacional do Partido da Causa Operária. Está aí a nota que foi divulgada hoje bem cedo, né? Estava aí nas nossas páginas. Eu queria destacar que um problema central é a desorientação política, né, que ficou evidente no último dia 18, né, com a sabotagem dos atos da semana passada, e, evidentemente, a convocação da direita de Bolsonaro para os atos do dia 7, com um tom claramente golpista, tem a ver não só com a crise, com uma reação do Bolsonaro, um contra-ataque contra a ofensiva da direita golpista, né, que tentou aí, inclusive por cima, ao arrepio da lei, né, mandar para a cadeia dirigente de partido aliado do Bolsonaro, ex-deputado, como cantor Sérgio Reis, e assim por diante, e Bolsonaro está reagindo
né, com a mobilização dos militares, dos policiais militares, inclusive, e a gente viu hoje com a declaração do próprio ministro do Exército. Bom, nós queremos destacar como um fator positivo, embora é óbvio que o tempo perdido não se recupera, né, mas nós temos que correr atrás do prejuízo, que hoje foi chamada uma reunião ampliada em São Paulo, né, não foi apenas uma reunião das chamadas operativas, mas uma reunião com a participação de representantes de várias organizações do movimento para decidir sobre o problema da realização do ato e acabar com o nhen-nhen-nhen, né, porque o fato de que a Paulista tenha sido cedida para... A reunião está aí, a imagem da tela, reunião por Zoom, infelizmente, até a reunião local, como em São Paulo, o pessoal continua na política de fazer por Zoom, né? Bom, mas o fato é que o imbróglio em torno do local, eu queria, inclusive, destacar um informe dado na própria reunião, muito importante. Veja aqui o absurdo. Todo um setor da esquerda defendeu aí a aliança com o Dória, a presença do PSDB nos atos. Bom, e o Dória agora entregou a Avenida Paulista para a direita, mostrando o quanto, né, o PSDB, o Dória, são aliados da esquerda, né, são aliados dos trabalhadores. Está aí o governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo, do MDB, ele, né, que os dois, né, porque no meio da situação, alguns setores do movimento foram correr para a prefeitura, para pedir que a prefeitura liberasse aí, vocês estão vendo a imagem do Vale do Anhangabaú, né? No entanto, o prefeito disse, veja só, vocês que estão nos assistindo, olha a declaração, a informação da prefeitura, é que o Vale do Anhangabaú foi privatizado, né? Ele foi concedido a empresas privadas, né, para a exploração do local. Então, precisaria consultar as empresas privadas para ver as condições de uso do Vale do Anhangabaú. Agora, você usar a praça, né, para você fazer um ato público, você teria que... Veja aqui o absurdo, né? E quem a direita, a esquerda considera como aliados. Está aí a Frente Ampla, né? Para isso que serve a política de Frente Ampla contra o Bolsonaro. Na realidade, a Frente Ampla contra o Bolsonaro é se submeter aos aliados do Bolsonaro que entregam a Paulista para o Bolsonaro. Bom, a reunião fez uma discussão, nós criticamos claramente esse posicionamento, né? Recolocamos o problema de que haja uma reunião pública, mas a reunião se colocou diante de um problema que agora, né, colocava o movimento diante de um impasse, né, que era aonde fazer o ato, na medida em que também nós estamos em cima da hora, isso aí coloca um problema que não há convocação. Tem gente que não quer convocar, né, mas nós do PCO, né, foi dado na reunião um informe que a CUT vai tirar panfletos, vários setores, né, o movimento popular quer distribuir material, quer convocar as pessoas, comitês de luta. Bom, e na reunião se refletiu essa pressão e se apresentaram duas propostas por parte da chamada coordenação operativa, né? Uma que o ato fosse no Anhangabaú e uma proposta alternativa naquele famoso local onde o pessoal gosta de esconder os atos, fugir com os atos, quando o pessoal foge da Paulista, né, que tem o local preferido do senhor Guilherme Boulos, a Bololândia, né, ou Lago da Batata, né, foi apresentada como uma alternativa na reunião. Bom, essa alternativa foi amplamente repudiada, né, e a quase totalidade das organizações presentes. Eu destaco o posicionamento, além do nosso posicionamento contrário a fazer na Bololândia, no Lago da Batata, teve proposta de levar o ato para o ABC, que nesse momento não tinha o menor cabimento, né, significaria uma posição de covardia, qualquer coisa que já é um erro, a essa altura não fazer na Paulista, mas evidentemente que a capitulação anterior criou um obstáculo para promover nesse momento um enfrentamento pelo local, né? Então, nas condições dadas, nós falamos, ou faz no Anhangabaú, ou teria que fazer na Praça da Sé. Como objetivo de muita gente declarado na reunião, realizar um ato grande, né, que supere, inclusive, as últimas mobilizações, um ato expressivo, porque São Paulo é o local mais importante, né? Bolsonaro está transformando o ato de São Paulo num ato nacional, né? Anunciou até que ele mesmo estaria presente em São Paulo, né?
foi aí que chegou a ser anunciado. Então, o objetivo, a decisão majoritária foi de realizar o ato no Anhangabaú, né? E de realizar aí, se discutiu muito, nós falando sobre esse assunto, eu destaco a posição dos companheiros do PT, né, que falaram que não... Porque tinha gente querendo esperar um acordo com a prefeitura sobre o Anhangabaú. O pessoal falou, não, vamos chamar no Anhangabaú e se tiver que enfrentar esse negócio de empresa, que se dane. Né? O Anhanga é um local público e se o prefeito privatizou, o problema é dele. Né? Nós não reconhecemos aí que tem que pedir consentimento para empresa privada nenhuma. Destaco aí a posição dos companheiros da Central de Movimentos Populares, né? E até do pessoal do chamado Grito dos Excluídos, aí, que o representante falou que não tinha que fazer Largo da Batata nada, com o Largo da Batata as pessoas não vão, é longe. Né? Um debate que teve muita gente da esquerda falando contra, né? Ficou claro, uma coisa que a gente já fala há muito tempo, que esse Largo da Batata aqui é próximo à região nobre, né? Região de Boemia, de São Paulo, Faria Lima, né? E que não é um local central, diferentemente da Paulista, que também é um local dos bancos, mas é um ato central, é um local de enfrentamento, né, com a situação da direita, que não é a mesma coisa a Batatolândia, né, ou a Bololândia, ou o Largo da Batata. Né? Então, eu acho que nas condições dadas, isso não recupera o recuo, né, a situação anterior, mas cria, né, nessas condições, vamos se unir aí, fazer um apelo, aí, um chamado a toda a esquerda para que se mobilize efetivamente. Ficou aprovado aí um mutirão nesse final de semana, no dia 28, para realizar aí uma ampla convocação do ato e a publicação de mais de 500 mil de panfletos em São Paulo para convocar o ato. Oxalá que tudo isso se realize, vamos derrotar a sabotagem, que um setor da esquerda acorde, né, para essa situação e supere a política de derrota, né, essa política de marcha ré, que nós destacamos aqui ontem, representada aí pelo ex-pissolista e agora no PSB, Marcelo Freixo, que defendeu que nem se realizem atos. Chega de ser covarde, né? Chega dessa política de baixar a cabeça para a direita, né? Pessoal que só tem coragem de sair na rua quando é para pedir voto, é o pessoal que ficou mais de um ano em casa, defendeu o Fique em Casa, né? E que está se opondo já há muito tempo à mobilização real. É hora de passar por cima dessa política, é hora de mobilizar os trabalhadores, como diz a nota do PCO, né? Não basta fazer campanha na internet, fazer card, tem que sair às ruas, panfletar, chamar os trabalhadores e a juventude a se mobilizarem no dia 7. Bom, motivos não faltam para isso, né? E um dos motivos é a continuação da situação de genocídio do povo, da pandemia, cujos dados o companheiro Caio vai destacar para vocês agora. Opa, bom, no Brasil foi notificado nas últimas 24 horas 901 mortes por Covid-19, né? E a média móvel, né, que é a média, é a forma como eles estabeleceram de comparação, é de 718 mortes por dia. Né? O Brasil chegou também a 576.730 vítimas da doença. Nas últimas 24 horas, um número que ele é sempre extremamente alto, né, no país, que é o número de novos casos registrados. Então, somente nas últimas 24 horas, foram 30.047 novos casos de infecção no país. O país já chega a um patamar de 20.645, mais de 20.645 casos registrados desde o início da pandemia, há mais de um ano atrás, né? Então, só rapidamente, né, os dados da Covid-19, mostrando que diferentemente do que a gente vê na imprensa capitalista normal, né, como se a pandemia ela tivesse desaparecido completamente, né? Tá tudo, já não existe mais nenhum tipo de medida de prevenção, absolutamente nada, né?
por parte do governo, a não ser a máscara, né, que é uma medida de saúde adotada pelo indivíduo, né? Mas do governo não existe nada, mas a pandemia ela está aí, ela continua alta, né? Tanto no número de mortos, quanto no número, principalmente, de infectados, que é também uma questão muito dramática. O número de infectados, você ter mais de 30 mil pessoas infectadas por dia no país, né? Então está aí mostrando a gravidade da situação, que os governos, tanto os governos da direita quanto do Bolsonaro, ignoram completamente, né, de maneira criminosa, eles ignoram a situação da Covid-19 no país. Ok, tá aí. Antes da gente passar a próxima, destacar aqui o superchat enviado aí pelo companheiro Marcos Omag, sobre um tema que nós vamos tratar daqui a pouquinho, logo na sequência. Sou contra Lula no ato. Vai ter muito P2 provocador infiltrado. Ele não deve arriscar ser um novo Benigno Aquino. Mas o PT deve apoiar em massa o ato, diz o companheiro Marcos Omag. Você pode se posicionar sobre esse problema também aqui no nosso chat, né? De preferência fazendo que nem o companheiro Marcos, dê a sua opinião, mande aí o seu superchat, né? Que a gente divulga a sua opinião ainda com maior prazer, pela importância que tem para nós o posicionamento dos companheiros que contribuem, que ajudam a sustentar esse canal independente, combativo, revolucionário, contribuição que são imprescindíveis para a gente manter aqui a nossa atividade, esse canal funcionando 24 horas por dia. Bom, na nossa pauta aqui, justamente agora um tema ligado aí ao Lula, né? Sobre a questão do Lula, eu esclareço a nossa posição, né? O Lula é uma máquina, a maior liderança popular do país, e ele mesmo um fator de mobilização, né? O que nós temos pela frente é uma guerra, né? Não tem como guardar o Lula numa caixinha, tá certo? E retirá-lo aí como peça fundamental, engrenagem de mobilização. Então, a presença do Lula convocando o ato, divulgando, apoiando a mobilização e, ao nosso ver, assim, presente no ato, com todas as medidas de segurança, né? A militância, né, da CUT, do PT, da esquerda de um modo geral, é capaz, né, de garantir um esquema de segurança, como tem que haver para todo ato, né? É preciso formar comissões de segurança, mas principalmente a força da mobilização, não só do Lula, né? A segurança de todo, é o tamanho da mobilização. Nós vamos ter aí uma mobilização de dezenas, e se o Lula estiver presente, com certeza, de centenas de milhares de pessoas, e essa direita, ela só é valente, né, quando ela pega aí trabalhador desamparado, homossexual, mulheres, né, negros, indígenas, né, que não podem se defender. Né? Na medida em que o povo se organiza e se mobiliza, né, que se organiza a sua própria defesa, né, se correr, o bicho pega, mas se a gente se organizar e enfrentar, o bicho corre. Né? Essa é uma máxima do movimento de luta e que nunca foi tão real assim. Né? Então, a direita está botando as manguinhas de fora, justamente porque quem ameaça a direita são os covardes da direita, né? Da direita tradicional. São os covardes do Dória, que ameaça o Bolsonaro, mas na hora H entrega a Paulista, né? A própria PM do Bolsonaro, do Dória, entrega a Paulista para o Bolsonaro fazer ato. Né? São os covardes do Senado Federal, que ficam fazendo encenação na frente da televisão com a CPI da Covid, mas na hora H aprovam, né, a indicação do nomeado do Bolsonaro, a recondução dele para a Procuradoria-Geral da República. Quer dizer, eu até pulei um tema aqui da nossa pauta, eu vou deixar o tema do Lula aqui para o Caio, daqui a pouquinho, pode aí preparar, Caio, sobre o vice do Lula, né, e voltar num tema que eu pulei aqui na nossa pauta, que é o seguinte, agora mesmo, mostrando a covardia dessa direita, né, que fica fustigando o Bolsonaro, mas que, né, está totalmente comprometida e é covarde para enfrentar o Bolsonaro. O presidente do Senado decidiu rejeitar o pedido de Bolsonaro de impeachment do Alexandre de Moraes. Né? Bom, o pedido foi enviado ao Bolsonaro na última sexta-feira, né? E foi a primeira vez que um presidente pediu o afastamento de um ministro do Supremo Tribunal Federal.
nas palavras do Pacheco, né, além de aspectos técnicos, jurídicos, há um lado político. Né, e disse ele, não é o caso, naturalmente, de um pedido de impeachment, que sem adequação legal e sem técnica jurídica própria deve ser rejeitado. E é o que foi feito nesta noite de hoje pela presidência do Senado Federal. É a nota aí, declaração do próprio Rodrigo Pacheco, eleito presidente do Senado com o apoio do Bolsonaro, mas é bom lembrar com o apoio também de toda a direita e também de setores da esquerda. Né? Foi quase uma unanimidade, né? Foi ampla maioria aí a candidatura do Rodrigo Pacheco, teve votos do PT, tá aí, o pessoal elege o cara que agora sustenta o governo Bolsonaro, logicamente procura impor um limite ao Bolsonaro, que assim, tudo bem, né? A gente aprova o Aras num dia, que é o que o Bolsonaro queria, e no outro a gente também não dá prosseguimento ao pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Né? Enquanto isso, o Bolsonaro segue fazendo aí, chamando o ato golpista, fazendo suas ameaças. Né? Quer dizer, o problema central é esse, tem que haver uma política de enfrentamento. Né? Não vai ser esperando não adianta esperar pelas eleições de 2022 em casa, né? Porque a direita, se for necessário, inclusive, vai garantir que não haja eleições. Né? Se for preciso, ninguém vai promover a eleição, né, sem que a direita seja derrotada, em que Lula ganhe as eleições. Acreditar nisso também é acreditar em cegonha, coelhinho da Páscoa, Papai Noel. Né? Tem que haver um enfrentamento, tem que botar aí multidões na rua, né? É o povo na rua, tem que organizar, tem que trazer os metalúrgicos, os bancários, os professores, a juventude. Temos que realizar um grande ato no próximo dia 7. Bom, e aí eu passo para o Caio, né, para apresentar aí a notícia sobre o vice do Lula. Né? E a última, pelo horário aqui, nós temos uma coluna no final aqui, não, o Caio ainda volta depois, tem mais notícia para o Caio. Pode falar, Caio, o que o Lula falou sobre o vice no dia de hoje? Exatamente, o Lula, em uma entrevista coletiva, no dia de hoje, ele sinalizou aí a respeito do seu vice, né, mostrando que ele vai ser o candidato da esquerda, logicamente, mas ele falou do seu vice, perguntado, né, e ele disse a seguinte frase, né, que ele quer um vice que seja uma pessoa que pense no povo, como eu, e que não pense em dar golpe. É difícil, mas vou escolher com carinho. Né? Tá aí a declaração do Lula, né, mostrando que ele está se colocando à esquerda, né, procurando uma pessoa que se coloque no mesmo campo político, né, da esquerda que ele, né, e também esse fato aí que ele colocou, que é importante, né, que não pense em dar golpe, né, mostrando que há uma compreensão por parte do PT desse problema, né, de você se aliar com a burguesia, porque quem vai dar golpe é a burguesia. Se você colocar um capitalista, um burguês aí, um representante da burguesia na vice, ele inevitavelmente vai querer te golpear, né? Acho que todas as experiências mostraram isso daí, que há sempre algum tipo de golpe que a direita quer dar na esquerda. Então, o Lula mostrando aí que ele já compreendeu esse fato e procurando alguém que pense como ele, né? Que pense no povo, né? Ou seja, uma pessoa de esquerda, porque a burguesia não pensa no povo, evidentemente, só pensa nela mesma. Então, mostrando aí uma virada, né? Uma ida para a esquerda do Lula, que é bem importante, né, nesse momento. Ok, é isso aí. Eu até destaque aí na foto colocada aí pela última foto colocada pela produção, que mostra o Lula ao lado de o Lula de avental, de cozinheiro, né, ao lado de um outro cozinheiro, mas que é um ativista também do movimento de luta contra o golpe, o companheiro João Paulo do MST. Né? E por que nós colocamos essa foto aí? Porque o João Paulo é aquele tipo de pessoa que nós achamos que deveria ser o vice do Lula, um representante da luta dos trabalhadores, né? Um representante dos trabalhadores do campo, né? E aqui, obviamente, não se trata de nenhuma consideração sobre posicionamento político, nem do Lula e nem do João Paulo. Né? Nós temos diferença aí com os companheiros da direção do MST, mas reconhecemos, né, no MST um movimento, né, que está ligado aí à luta dos trabalhadores do campo, é representativo
dessa luta, né? Assim como Lula é a maior, independentemente das posições com as quais a gente possa não concordar com o companheiro Lula, é a maior liderança popular, né, de todo o país. Então, nós achamos que, o Lula tem que ter não só um vice que não seja golpista, já é meio passo, né? Mas não vai achar um vice que não seja golpista na burguesia, nos partidos da direita. Né? Para achar um vice que não seja golpista, tem que ser do movimento de luta dos trabalhadores. Né? Por isso aí o nosso posicionamento, né? Um vice de luta, um vice da luta dos trabalhadores, um vice da luta dos trabalhadores do campo, né? Para nós que defendemos o Lula por um governo dos trabalhadores, né? Um governo dos trabalhadores da cidade e do campo. Bom, vamos lá. Caminhando para o finalzinho aqui, eu queria destacar aí uma breve nota internacional. O Talibã, né, reafirmou hoje aí uma posição que já tinha sido expressa anteriormente, prometendo que vai permitir que cidadãos norte-americanos, né, e também afegãos que se sintam aí ameaçados. Vamos ter bem claro o que são os cidadãos afegãos que se sentem ameaçados. São aqueles que pisaram na bola, né? Que pisaram no tomate, né? Apoiaram aí a direita golpista e estão com medo porque fizeram horrores, apoiaram o governo invasor que matou mais de 100 mil afegãos, isso só em combate, fora a destruição provocada no país, que estima-se que levou aí à morte de mais de 500 mil de pessoas, né, que fizeram todo tipo de atrocidades, né, contra a população pobre, indefesa, jogaram bomba em festas, em escolas, em hospitais, né, são inúmeras as denúncias, porque agora a imprensa vem falar do Talibã como se fosse a pior coisa para as mulheres do país, né, se esquecendo que tem denúncias, e não são uma, não são duas, são inúmeras de casos de estupro, né, das mulheres afegãs pelas tropas norte-americanas, né, o caso de bombardeios de locais aí com mulheres, com crianças, né, com pessoas idosas, e por aí vai. Né? Bom, pois bem, o Blinken, né, que é o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, disse que há estimativas ainda que dá 1.500 americanos no Afegão. Né? Vocês viram nos últimos dias aí a superlotação dos aeroportos e o próprio Biden anunciando que em 36 horas, no final de semana, o Biden discursou dizendo que retiraram 11 mil norte-americanos do país. Depois, houve um anúncio de que em 24 horas foram retirados 22 mil. Né? Então, obviamente, tem muita gente que não é americana, havia presença de pessoas de outras nacionalidades, né? E, segundo os Estados Unidos, teriam sido retiradas do país 82.300 pessoas, né? Entre norte-americanos, estrangeiros e também afegãos que estão se refugiando, muita gente aí. Imagina aí o estado afegão tem coisa de quase 40 milhões de habitantes, equivale ao estado de São Paulo. Imagina quanto funcionário público, chefe, diretor de departamento, né, gente que traiu o povo afegão e se vendeu aí, apoiou, né, os interesses dos Estados Unidos na que o companheiro Antônio Carlos deu uma osciladinha aqui na internet dele. Não sei se ele já voltou.
Pode continuar. Gabriel? Alô? Voltou para mim. Foi uma falha no técnico. Foi uma falha no técnico que opera o meu próprio computador. Ou seja, eu, né, apertei errado aqui, deu um probleminha aqui, eu apertei o botão errado. Produção, está dando retorno, desliga aí. Bom, vamos lá. Seguindo aqui para a reta final do nosso programa, a gente falou então aí do Talibã. Ontem, está tendo retorno, produção, por favor, desliga aí. O Talibã, o G7 procurou pressionar os Estados Unidos para manter ainda uma presença, mas o Biden recusou, porque, obviamente, a derrota é total, né, e a fuga tem que ser rápida, né, e o Talibã também manteve o prazo para que eles saiam do país, no que eles estão absolutamente certos. Vamos para a penúltima notícia, para a gente encerrar com um vídeo importante, a coluna de hoje, tá certo? O companheiro Caio aí na sua última participação. Veja só, enquanto o país está fervendo, né, tem ato dia 7, Bolsonaro ameaçando o golpe, né, teve gente no Rio que parece resolveu seguir a política recomendada pelo Freixo. Mobilizar para enfrentar o golpe dia 7, não. Né? Lutar para parar o golpe e parar o fogo dos golpistas, não. Queimar o Bolsonaro, queimar a direita, também não. O que eles queimaram no Rio dessa vez, companheiro Caio? Exatamente. Essa madrugada, né, foi queimada aí de maneira, por incrível que a audiência possa achar, né, mas foi queimada a estátua, ou pelo menos uma tentativa de queimar a estátua de Pedro Álvares Cabral, que fica no Rio de Janeiro. Supostamente aí essa ação ela estaria relacionada com o marco temporal, né, que é uma política contra os indígenas, que está sendo apreciada aí em Brasília, no STF, no Congresso Nacional. Então, eles incendiaram a estátua do Pedro Álvares Cabral, comemoraram, né, não ao marco temporal. Não há conexão, né, é uma coisa absurda, né, como a gente vem destacando essa política. Há milhares e milhares de indígenas, nesse momento, lá em Brasília, lutando, protestando contra o marco temporal, e o pessoal decidiu queimar a estátua do Pedro Álvares, que não tem nada a ver com nada, porque o Pedro Álvares Cabral é uma pessoa que morreu há 500 anos atrás, né? E foi uma pessoa que, inclusive, um grande navegador, né, que chegou no Brasil, descobriu o Brasil do ponto de vista europeu, pelo menos. Né? Tem gente que fala assim, eu vi uma notícia, né, que falava suposto descobridor do Brasil. Não, para os europeus ele descobriu, porque ele chegou aqui, né? Tudo bem que os indígenas estavam aqui, mas para os europeus ele foi o descobridor, né? É uma política, como a gente vem destacando, né? É uma política que não tem nada a ver com a luta dos indígenas, que estão protestando contra isso, estão lutando de fato lá em Brasília contra essa medida, mas que vem se alastrando aí a política identitária e foi objeto aí da análise que a gente vai ver em seguida, da coluna do companheiro Henrique nessa semana. Pois bem, eu vou pegar a deixa então do companheiro Caio, me despedir de vocês, porque nós vamos encerrar com a coluna do companheiro Henrique Arias, apresentada hoje, justamente sobre esse tema. O título da coluna é Identitários deveriam começar queimando a si mesmos. Né? Então, se você quer, por que o Henrique defendeu aí que os identitários deveriam queimar a si mesmos? Tem uma explicação, não é uma frase apenas de efeito. Né? Então, a gente termina por aqui. Se você não assistiu, assista aí a coluna do companheiro Henrique, compartilhe o link do nosso programa. Né? Muito obrigado a todos vocês aí que colaboraram, mandando superchat, participando aqui do nosso programa. Né? Esparramem o link por aí, né? Para todo mundo ficar sabendo que o ato no dia 7 de setembro é no Anhangabaú. Vamos para as ruas. Chega de capitulação, chega da política covarde de correr. É nas ruas, mobilizando, que nós vamos derrotar o golpe, derrotar Bolsonaro e todos os golpistas. E vocês ficam aí com a coluna. Muito obrigado à produção, sob o comando do companheiro Gabriel, e a gente volta amanhã
com mais um resumo do dia. Boa noite. Contribuir conosco, mandando seu super chat, seu super sticker, sendo membro assinante do canal, compartilhando o nosso programa com seus contatos e também dando o seu like aí no nosso vídeo, curtindo o nosso vídeo e também compartilhando no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, nos ajude a divulgar a Causa Operária TV. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os identitários. Na madrugada de segunda para terça, a estátua de Pedro Álvares Cabral foi queimada no Rio de Janeiro. Segundo as informações, né, a estátua teria sido queimada em protesto à medida, né, o PL 490, né, dos golpistas, né, relativos aí à demarcação de terras indígenas. Inclusive, apareceu pichada, né, contra, né, essa PL. Marco temporal, chamado de marco temporal. Bom, uma coisa interessante sobre isso tudo, primeiro, é que no mesmo monumento, né, que vale mais como anedota e para provar o quão ridículos são os identitários, no mesmo monumento está a estátua do Pero Vaz de Caminha, fundador da literatura brasileira, né, já que é dele a primeira obra de literatura escrita em terras nacionais. E, né, companheiros do Rio de Janeiro me informaram que os identitários, como eles são exímios conhecedores da cultura nacional, como a gente tem visto, né, eles queimaram o lado errado, queimaram a estátua do Pero Vaz de Caminha, segundo as informações que recebi de companheiros lá no Rio de Janeiro, né, que me faz lembrar aquela, com perdão aí da citação um pouco, né, talvez alguns vão me criticar aí por ser uma citação um pouco fora aí do normal, né, mas me fez lembrar muito aquela canção do Belchior em que ele fala que para não atirarem nele porque ele é apenas o cantor, né, e é mais ou menos isso que aconteceu com o Pero Vaz de Caminha. Ele era apenas no final das contas, ele era apenas o escritor que estava aqui junto com as caravelas. Mas mesmo do ponto de vista, né, do Pedro Álvares Cabral, o protesto não tem o menor cabimento, né? É uma coisa totalmente descabida, porque, embora os identitários possam alegar que o Pedro Álvares Cabral, por ter sido, né, o que se chamam de descobridor, né, ter pego essas caravelas, comandado essa expedição que chegou até o Brasil, etc. e tal, isso daí, segundo, né, a ideologia identitária, seria uma coisa muito ruim, porque teria fundado essa porcaria chamada Brasil. Também, no final das contas, né, isso daí é só uma ligação, em grande medida, indireta com tudo, né, o que foi feito no Brasil, né, a partir do seu descobrimento, com a chegada de Cabral, porque no final das contas ele só chegou aqui, ficou alguns dias e foi embora, né? Ele não tem nenhuma ligação direta com aquilo que os identitários chamam de genocídio contra os índios, contra os negros, etc. e tal, né? O que mostra, né? Eu acho que esse episódio da madrugada de ontem mostra uma coisa que nós já chamamos a atenção desde o início, é de que os identitários são aí, primeiro, pessoas hiper-ignorantes, né, de problemas básicos, né, sobre a história, sobre o problema da luta de classes, da formação da sociedade brasileira e da sociedade de modo geral, né, e segundo, né, e mais importante, os identitários são inimigos do Brasil e da cultura brasileira, né? Porque ao destruírem a estátua do Pedro Álvares Cabral, eles estão dizendo, né, que eles são contra o Brasil, né? Esse é o significado
real desse protesto. Porque quando queimaram a estátua do Borba Gato, havia o disfarce, né, de que o Borba Gato seria o grande genocida, matador e escravizador de índios. O que, logicamente, é uma distorção da história. Mas havia esse disfarce. Mas e o Pedro Álvares Cabral? A representação do Pedro Álvares Cabral, bem ou mal, né? Nós podemos criticar a colonização portuguesa, nós devemos olhar a história de maneira crítica, etc. e tal, mas, no fundamental, é uma estátua que representa, digamos assim, o início do Brasil como conhecemos hoje, vamos dizer assim, né? O que mostra que esses identitários são completamente contra a formação brasileira, a cultura nacional. E não a cultura nacional portuguesa, mas a cultura brasileira propriamente dita, né? Isso é muito interessante porque o identitarismo, né, todos esses identitários que aparecem aí com vários matizes, né? Há identitários até nos partidos de esquerda que se dizem marxistas, e há identitários, né, mais tipicamente burgueses, né, como os acadêmicos norte-americanos e europeus. Mas todos eles, na verdade, estão aí, gostam, né, importam uma ideologia que vem, né, dos Estados Unidos e da Europa. Ou seja, eles estão com base numa ideologia importada, procurando adaptar essa ideologia para a formação social, né, brasileira, a formação da cultura nacional, né, e tirar conclusões com base nessa adaptação forçada, né, de algo que vem de fora. Mas a grande pergunta é a seguinte: se eles estão, né, tão preocupados, né, se a crítica maior deles é de que o simples fato, né, de um português ou dos portugueses ter chegado no Brasil já seria um problema em si, né? Ou seja, nós deveríamos perguntar o que então devemos colocar no lugar do que a gente conhece como Brasil hoje em dia, né? Porque, de fato, o índio, né, os índios que existiam antes dos portugueses, né, assim como os identitários querem, esses índios não existem mais. Eles não estão mais aqui para contar história, etc. e tal, né? O que colocar no lugar? Vamos derrubar todas as coisas que representam a história nacional e a cultura nacional. E o que vamos colocar então no lugar? Fica a grande pergunta, né? Bom, podemos colocar no lugar talvez alguma representação, né, do identitarismo importado da Europa e dos norte-americanos. E aí a gente cai no mesmo problema. Aí está, temos aí um problema que é o seguinte: temos uma ideologia que também, no final das contas, é branca e opressora e eurocêntrica, e seja lá o que esses identitários gostam, né, de acusar os outros de ser, né? Então nós ficamos num impasse aqui, né? O que também nos faz a seguinte questão, né? Eu olho aí, né, para 100% desses identitários, porque os que nasceram no Brasil, até onde me consta, são brasileiros, né, e todos eles são também produto, né, desse país aqui, que segundo eles é uma porcaria, um lixo, é um país formado por genocidas, assassinos, estupradores, etc. e tal. Então me faz também, me reforça a ideia de que os identitários deveriam começar queimando eles mesmos. Eles deveriam, antes de queimar a estátua, eles deveriam se auto-queimar, colocar fogo no seu próprio corpo, porque eles também são a representação da opressão, aspas, branca, europeia, né, opressora, etc. e tal, né? Por exemplo, um identitário que seria aí um mestiço, né, que aqui no Brasil nós deveríamos considerar como parte da luta do negro brasileira e tudo mais, coisa que esses identitários não têm nenhum apreço pela luta real do povo negro brasileiro,
eles também deveriam se colocar fogo em si próprio, porque eles também são fruto de toda essa coisa horrenda que aconteceu no Brasil, segundo a ideia deles, né? Ou seja, não sobraria nada, né? Não sobraria nada do que existe, do que foi feito hoje no Brasil, e também não sobrariam esses próprios identitários. O que colocar, então, no lugar, né? Nós chegamos à conclusão, né, disso tudo, que nós estamos diante de uma mera propaganda ideológica para destruir a cultura nacional, dividir o Brasil, né? E com isso, né, o único beneficiado, já que nós não temos nada para colocar no lugar, os únicos beneficiados são aqueles que querem, né, aprofundar a exploração do povo brasileiro, né? São justamente, né, os colonizadores do mundo, que hoje nós chamamos de imperialismo, né, que querem continuar invadindo o Brasil, né, roubando as nossas riquezas, só que dessa vez, né, usando aí, dessa vez não, né, porque isso é uma coisa até comum, mas usando pseudo-revolucionários, pseudo-esquerdistas para justificar, né, esse tipo de coisa e para criar no povo brasileiro uma mentalidade, né, que é mais facilmente subjugada. Porque na medida em que você convence o povo de que a sua própria cultura, de que as suas próprias conquistas, de tudo aquilo que ele mesmo ajudou a criar e tudo mais, é uma porcaria, é uma coisa que não se deve de nenhuma maneira, nem minimamente, se ter orgulho, bom, então aqueles que estão aí prontos para nos colonizar vão ter muito mais facilidade, porque vão encontrar muito menor resistência contra essa colonização. Então é disso que se trata. Bom, vale um parênteses também, né? A queima da estátua do Pedro Álvares Cabral não mudou 1 milímetro na situação dos índios e na situação também da aprovação da PL, né? Ou do PL, perdão, né? Porque, de fato, isso daí não quer dizer nada, não é isso que vai fazer o governo retroceder, né? O que vai fazer o governo retroceder, para encerrar, é a luta política, né, contra os golpistas, contra o governo Bolsonaro, né, contra o imperialismo, que é quem financia os golpistas e o próprio Bolsonaro, né? Essa luta de todo o povo, que é de todo o povo brasileiro, em particular dos trabalhadores e de todos os oprimidos, né? Essa luta pode resolver o problema do país. Não um ataque à formação e à cultura do povo brasileiro. Isso não vai resolver problema de ninguém. Bom, é isso. O assunto vai se estender, nós estamos aí prontos aí na COTV para explorar esse assunto de vários ângulos possíveis, então fiquem ligados aí, a gente vai trazendo novidades, novas polêmicas, etc e tal. A gente vai ficando por aqui, muito boa tarde, quarta-feira que vem eu estou de volta em mais uma coluna e fiquem ligados na programação da Causa Operária TV. Até mais, pessoal.